Feche seus olhos no seu lugar. Com sua cabeça sentadinho. Pode fechar os olhos. Põe no seu coração assim, ó. O que eu vim fazer aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui? Quando você tiver uma resposta, pode levantar a cabeça e olhar para mim. Tá? O que você está achando? Tá fanho, tá? Tira meu retorno, tudo. Tirou tudo? Vê se melhorou. Pode ser o retorno que tá dando. Ó, se tiver resposta, pode abrir os olhos, gente. Me vê que eu tô aqui. Amém? Acende a luz para mim que hoje eu quero falar de luz acesa. Todo mundo comigo? Amém. Tá vendo que não é muito difícil fazer um culto? Percebe como é que é simples? É só não botar a mão no que Deus está fazendo, irmão. A gente canta, primeiro a gente ora, consagra as coisas ao Senhor, dá endereço para aquilo que nós vamos fazer aqui, é seu. Pode parecer estranho, mas está fazendo isso para o Espírito. Uma sessão espírita aqui. Sério? Verdade, não estou brincando não. É sério. A gente ora invocando o Espírito de Deus, a gente ora invocando o Espírito de Jesus, que falou que ia estar presente se tivesse pessoas reunidas no nome dele. A gente ora invocando o Espírito Santo de Deus nesse lugar. 3 manifestações de Deus a gente invoca aqui nesse lugar. A um deles a gente oferece o centro do nosso culto. Aquele em que a Bíblia diz que deve ser adorado, o caminho, Jesus, o centro é seu. Toma conta desse lugar e faz o seu jeito. E aí a gente começa a cantar. Porque quando a gente canta, a gente verbaliza coisas. Fala, 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 fala. E o que a gente canta é muito importante. Por isso que a gente instrui a todo mundo que vem cantar as coisas em que devem cantar. Nós estamos vivendo uma era em que os louvores hoje estão muito voltados para as pessoas. Me dá, me restitui, eu quero, você é para mim, eu sou para você. A gente fala muito da gente. E aí a gente começa a cantar algumas coisas que a gente mostra que nós não viemos para receber as coisas, nós viemos para entregar as coisas. É seu, Jesus, meu coração é seu, minha vida é sua, Yeshua, tu és santo, gasta minha vida por você. Esse é o nosso louvor. A intencionalidade das coisas que estão sendo feitas. A gente começa agora a ser coerente com aquele Espírito que nós oferecemos no nosso louvor. Nós te oferecemos, Espírito Santo. Agora toma o nosso louvor aí. E aí, quando a gente começa a tocar o coração dele, quando ele começa a entender que o ambiente é para ele mesmo, ele começa a se manifestar, se manifestar, se manifestar, se manifestar. E aí fala com você. E aí alguém te toca de repente, aí alguma coisa acontece, que fala alguma coisa no seu ouvido, você sente um vento, você sente um sopro, você vê alguma coisa acontece quando o Espírito Santo está presente. Aí você sente essa presença maravilhosa, você sente alguma coisa muda dentro do você. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que é um arrepio, que é a emoção da música, que é coisa da sua cabeça. Só que eu estou te contando uma coisa. Existe uma intencionalidade por trás da estrutura em que a gente adora a Deus. Então as coisas que acontecem aqui não acontecem por acaso, acontecem porque há um Espírito, o Espírito Santo de Deus, influenciando sobre você, sobre a sua vida. O mundo espiritual, ele é sobrenatural, mas ele não é mágico. As coisas não acontecem por mágica. Ele é operacionalizado por espíritos. A Bíblia fala, o que são anjos, se não espíritos, ministradores, ou seja, trabalhadores, que trabalham para o bem daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos são espíritos que trabalham para o seu bem. Então, sabe o que eles estão fazendo? Em pé nas portas, acampados ao nosso redor, impedindo de todo mal nos alcançar, impedindo de toda seta do nosso inimigo atrapalhar a gente, impedindo que tudo que possa ser alguma força contrária, ou uma intenção contrária ao que a gente está fazendo, nos alcance. O ambiente está blindado, existem anjos armados, espadas de fogo nas mãos, espirituais, acampados aqui. Não estou falando isso como clichê, não. Eu estou te ensinando sobre a operacionalização de um culto. Anjos. Que classes de anjos que estão aqui? Querubins. Porque querubins são anjos guardiões, anjos que estão nos guardando aqui. E aí, nesse mover, começa a vir os anjos que são mensageiros. Na verdade, a palavra anjo, ela significa mensageiro. Todos os anjos são mensageiros. Todos vêm com um propósito. E mesmo que seja guardar você, essa é a mensagem de Deus que Ele está te guardando. Algo emana através disso. Mas vem anjos agora com resposta de oração para você. Porque quando você ora, o que acontece? Você fala que tem anjos ao seu redor, né? Anjos de guarda. E esses anjos, eles pegam a sua oração como se fosse algo palpável. Cortam as regiões celestiais. Aonde a luz se mistura com as trevas, a expansão do universo, ele acessa um lugar diferente, um segundo céu.
corta o segundo céu e chega na presença diante do trono de Deus. Entrega a sua oração diante de um dos 24 anciãos que estão lá, cada um para cuidar de uma hora do dia. E você entrega isso para esse ancião. Ele coloca a sua oração numa salva de ouro, mistura a sua oração com incenso, entrega a sua oração para um anjo serafim, que vem do hebraico seraf, que arde em chamas, anjo de fogo, que está acima do trono de Deus, são as estrelas de Deus. E esse anjo vem com uma tenaz, pega uma pedra fogueada que está debaixo do trono de Deus. A palavra hebraica para trono de Deus é shamaim, é um dual. Não tem no português um dual, mas é como se fosse fogo-água. É que do mesmo lugar que emana fogo, emana água, o controle de Deus sobre todas as coisas. E ele pega essa pedra de fogo, queima essas orações com incenso, leva diante de Deus, e Deus respira a sua oração como um aroma. Quando Deus expira, a sua resposta é lançada. O anjo pega a sua resposta, volta e atravessa as regiões celestiais, numa luta, numa guerra espiritual, numa batalha espiritual para que essa resposta não chegue às suas mãos. Mas a vitória vem e o anjo te entrega. Esses são os anjos mensageiros. É isso que está acontecendo nesse lugar, além do que seus olhos podem ver. Há muito mais acontecendo do que você está enxergando aqui. Nós vamos falar sobre a respeito disso hoje. A Bíblia fala, o que pede, recebe. Sim ou não? Você recebeu tudo que você pediu? Tudo que você pediu, você recebeu? Então você está pedindo pouco. Se eu tivesse recebido tudo que eu tinha pedido, eu estava lá em Israel, lá nas Maldivas. Mas a gente não recebe. Talvez por dois motivos. Uma, porque a gente não está preparado. E ao invés de ser bênção na nossa vida, se torna maldição. Dois, porque há uma luta espiritual, uma guerra nas regiões celestiais. Lá em Daniel fala de uma guerra que durou 21 dias por causa de uma resposta que Daniel pediu. Que o anjo foi contendido por um principado lá nas regiões celestiais. E aí a sua insistência, a sua perseverança em oração, fala com Deus, sua oração chega lá de novo, Deus entende que aquilo ali precisa de reforço, manda um outro anjo, um anjo guerreiro por você, reforços de anjos. Ah, loucura, Thales. Gabriel veio o anjo mensageiro veio com uma mensagem para Daniel. Daniel 10, está escrito. Só que ele foi contendido por um principado, um príncipe da Pérsia. Há uma classe de anjos, que em Efésios 6 fala, principados, potestades, hostes e domínios. É uma hierarquia celestial. Como há classes de anjos, querubins, serafins, enfim. E aí um principado estava lutando com um anjo mensageiro. É como se tivesse alguém com uma patente e falado assim, para! Não, mas eu tenho que entregar. Não, mas eu mandei você parar. É uma guerra de patentes. E aí quando Daniel continua orando, Deus envia Miguel, um dos primeiros príncipes. Está escrito. E guerreiro com o príncipe da Pérsia, ou seja, principado contra principado. Aqui quem manda sou eu sou mais antigo, eu sou um dos primeiros. Libera ele. E aí a resposta de Daniel chega. Daniel, você é muito amado. Desde quando você orou, você se propôs a orar por isso, Deus já enviou a sua resposta. Mas eu fui contendido nas regiões celestiais pelo príncipe que está sobre a Pérsia. Mas Deus enviou Miguel, um dos primeiros príncipes, para guerrear, e eu pude vir até você. Essa é a explicação. Talvez a sua oração, o seu pedido, está contendido nas regiões celestiais. E aguardando e dependendo da sua perseverança em oração, da nossa intercessão por isso. E é por isso que a gente tem uma caixinha de oração que a gente coloca aqui, porque a gente ora e intercede por vocês, para lembrar a Deus, ó Deus. Mas tá, você está doido? Deus precisa de insistência agora. Deus precisa que os outros fiquem insistindo em oração. Eu acho que não. Deus é inteligente para danar. Mas a Bíblia fala assim, eu não lembrar o texto exato, mas o sentido é esse. Qual aquele que tiver um amigo, que chegando de viagem, tarde da noite, bate na sua porta e fala assim, amigo, me dá pão, porque eu recebi uma visita em casa que eu não estava esperando e tem que dar alguma coisa para ele de comer. Aí você vai falar assim, não, vai embora, porque já está tarde. Mas ele vai insistir, amigo, me dá pão, eu preciso do pão para dar de comer. Qual de vocês não vai levantar e vai servir pela insistência do seu amigo? Quando você ora, insistentemente, algo acontece. A gente chama a atenção de Deus. Não me peça para explicar, porque um dia eu vou chegar lá e pergunto para ele. Mas Jesus que fala a respeito disso. A gente insiste em oração, como um amigo chega na sua casa à tarde. Imagina, você está deitado de pijama, tranquilão, quase pegando sono, campainha toca. Campainha, né? Não manda nem uma mensagem antes, já toca na sua casa já. Todo mundo deve ter um amigo que tem muita intimidade, que é meio entrão assim. Amigo, tô precisando de dinheiro aí, só. Chegou uma visita lá em casa, precisando comprar uma pizza, tô sem dinheiro. Fala, que dinheiro essa hora, meu filho? Pelo amor de Deus, vai descansar.
Fala, velho, mas eu preciso, eu não tenho onde recorrer, o cara chegou lá, como é que eu vou deixar ele com fome? Que é cultural isso, alguém recebeu uma visita, você tem que dar uma comidinha. Não é coisa de mineiro, não. Aí, pela insistência, você fala, cara, eu vou levantar, vou resolver o problema. Aí eu penso, pelo menos eu descanso. Nossa oração, a nossa resposta está reformular, a nossa resposta, nível de entrega da nossa resposta, está no nível de entrega na nossa oração. Vocês entenderam? Falei embolado, né? Quanto mais você se entrega, mais resposta você tem. Quanto mais você ora, mais resposta você tem. Quanto mais você insiste, mais de Deus você recebe. Quanto mais você se relaciona, mais profundo nele você vai. Só isso que eu queria falar. Agora eu vou começar a pregar. Deus me deu uma mensagem hoje. E nasceu através de um vídeo que eu vi. Deus falou demais comigo. Eu ri, tá? Eu ri da desgraça alheia hoje. Eu vejo assim, eu quase não vejo, mas eu passo, eu fico com tanta raiva. De crente. Crente, só Jesus pra gostar de crente, viu, irmão? E esses caras ficam na internet, pagando de sabe tudo. E colocando limite no que Deus está fazendo, no que Deus pode fazer, no que Deus pode operar. Porque se Deus tem que fazer do jeito que ele acha que é certo. Se não for daquele jeito, tá errado. E esses caras falam. Tem um sabidão pra tudo na internet. Esse dia nós estávamos no culto, eu e o Vitor. Aí a gente estava falando sobre os dons espirituais, né? Deus pode fazer assim? O que o pastor falou, eu e o Vitor. Falei, não, né, mano? Não, porque a Bíblia fala assim, se é assado. Falei, para, mano, pode, velho. A gente tinha concordado, depois eu discordei. Falei, não, pode. Por quê? Porque ele é Deus, mano. Faz o jeito que ele quiser. Está escrito lá que ele faz assim, mas se ele quiser fazer diferente, ele vai fazer. Não é dele falar. Ele pode fazer. E não está no nosso alcance falar o que Deus pode ou não pode fazer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. Não está no nosso alcance saber disso. E as pessoas costumam falar. Tem umas páginas de internet que falam que é de crente. Às vezes adora pegar o erro do crente e expor na internet para todo mundo criticar. Gerar escândalo dentro da igreja. Jesus fala assim, ó, casa dividida não se sustém, não se sustém. Diabo não briga com o diabo, irmão. E crente e religioso briga com religioso. Tá entendendo o que eu tô falando? E esse cara fez um vídeo hoje. Hoje, irmãos, eu tô aqui porque eu tanto vim aqui para falar do pecado das pessoas. Hoje eu estou aqui para confessar o meu próprio pecado. Falei, delícia. Fala. Gostei do assunto. Ele começou a falar que ele tinha errado, que a igreja chamou a atenção dele, que os presbíteros chamou a atenção dele, e que ele foi brigar com ele lá e tal. Exortado, a palavra de crente é essa, exortado pela liderança dele, e ele não conseguia, ele brigou com a liderança, e ele ficou fingindo para a liderança durante um tempo, e ele se excedeu, e ele confessou um pecado. E que lindo, hein, irmão? Coisa boa, hein? Na hora de apontar o dedo para a cara dos outros, você aponta. Agora, na hora que você aprende. Porque a gente é muito apegado à nossa religiosidade, ao pecado, ao inferno, às coisas que nós criamos para poder, sei lá, controlar as pessoas, talvez. Sabe, a gente é apegado demais nisso, a gente fala disso. Tem tanta coisa para a gente falar e a gente prefere começar do pior. Quem que vai tocar seu coração te falando, seu irmão, ó, se você não comer alface, você vai morrer. Hã? Olha, irmão, não come açúcar não, porque você vai infartar. O que é isso, gente? Calma. Relaxa. Nem sabe o tanto de açúcar que eu como, não sabe a frequência que eu como. Me viu comendo açúcar uma vez, já acha que eu estou todo errado na vida. As pessoas não participam do seu dia a dia, mas gostam de dar pitaca a respeito da sua vida. Isso é uma coisa, tá? Hoje eu achei maravilhoso. E eu fui lá em Mateus 12, Deus colocou a palavra no meu coração. Em Mateus 12, Mateus 7, versículo 1, fala assim, não julgueis, para que não sejais julgado. Porque com o mesmo critério que você julgar, você vai ser julgado. Está entendendo o que está acontecendo aqui? A Bíblia te fala, Jesus, tá, gente? Jesus. Do Sermão da Montanha. Sabe o que é o Sermão da Montanha? Posso pegar aqui a cadeira? Não, tem problema não. Eu não ia sentar não, mas agora eu vou sentar de novo. Sabe o que é o Sermão da Montanha? Sim ou não? E... Tranquilo, relaxa. Faz. Sermão da Montanha. Pode deixar lá, tranquilinho. Já a gente joga um pano aqui. Sermão da Montanha. Ai, você sabe o que é o Sermão da Montanha? Não, né? Vou explicar direitinho. Jesus, quando veio, ele vai lá no monte. Eu não esqueci o nome do monte, mas eu fui lá.
aquele monte das bem-aventuranças lá. E ele começa a dar uma aula lá em cima, falar a respeito da lei de Moisés versus o que ele acha que tem que ser feito. Então ele fala assim, ó, eu gosto. Se você, como é que é? Olho por olho, dente por, como diz os antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu vou falar com você, se você irá contra o seu irmão, você já está pecando. A lei fala uma coisa, mas eu vim completar. Presta atenção no que a lei fala. Se você chamar seu irmão de tolo, você vai ser réu do inferno. Pode vir lá. Só joga aqui de boa. Se você chamar seu irmão de tolo, você vai ser réu do inferno. Estão achando que tá fácil? Está errado. Vocês estão achando que vocês estão cumprindo a lei? Não estão, não. Deixa isso. Estão achando que vocês estão certos? Não está, não. Deixa aí, lá, pode deixar aí, vambora. Obrigado. Love you. God bless you. Então, não, vou explicar direito o que está acontecendo. A lei fala que você não pode adulterar. Mas se você pensar, você já adulterou. Pensamento ruim com a mulher, você adulterou com ela. O judeu ouvindo aquilo ali falando, meu filho, buraco é mais embaixo mesmo, hein? Ouvi esse cara, eu tô ferrado, ué. Acho que é por isso que eles rejeitaram Jesus desse jeito. Falando, não dá pra seguir esse cara, não. Jesus expõe a lei de Moisés e mostra que a lei de Moisés foi feita para não ser cumprida. Deus ia dar alguma coisa para que não tivesse eficácia? Ia, óbvio que ia. Paulo fala assim, se a lei fosse suficiente, não precisava de Jesus morrer. É óbvio, gente. Para quê? Se a lei fosse suficiente para salvar, Jesus morreria? Precisava de Jesus vir, sacrificar alguém? Não, a solução já estava pronta. Mas a lei de Moisés simboliza a folha de figueira em que Adão e Eva cobriu a sua nudez no Éden. Se você acha que está falando de nudez física, irmão, você está enganado. A vergonha do pecado. A provisão, um jeitinho humano de cuidar da nossa vergonha, de encobrir o nosso pecado. Aí Deus vem e fala assim, cadê você? Ah, eu vi que eu estava nu e me escondi. Uai, mas você não estava coberto de folha de figueira? Como é que você está nu? E diante de Deus, diante dos olhos de Deus, não há esconderijo para aquilo que você esconde dentro de você. Deus enxerga dentro de você. Deus é espírito. Por isso que ele enxerga você por dentro, que ele sabe a sua intenção. A Bíblia fala que o espírito conhece a intenção. Então ferrou, Jesus. Como é que eu faço? Fala. Simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai para o Pai se não for por mim? Pela lei não chega. Não dá. Mas se eu cumprir a lei, não dá, filho. São 613 leis. Dá. Se você errar uma, você errou todas. Jesus fala assim, vocês se preocupam com o mínimo, mas se preocupam com o mínimo, mas deixa as coisas grandes acontecer. E aí então o texto fala assim, não julgueis para não ser julgado, pois com o critério que julgar, sereis julgados. E com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Não precisava nem falar mais nada, né? Tá tão óbvio isso, tá tão simples. Porque a gente tem a nossa vida com Deus. A gente tem empatia com a gente para tolerar aquilo que a gente acha certo e a gente acha errado. Gente, eu não estou tão certo assim, mas eu estou tentando melhorar. Mas o pastor, mas a irmã, mas o irmão da internet, nossa, como é que ele fez isso? Ele é crente, gente, não pode fazer isso. Ah lá, tá namorando, tá fornicando. Ah, coisa feia, fulana vai na igreja e fica fofocando. Só você falar isso, você já tá fofocando. Não julga para não ser julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Ou seja, quanto mais tolerante você for com o pecado das pessoas, mais tolerante o Senhor vai ser com o seu pecado. Por que você vê o argueiro no olho do seu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como dirá o teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Estamos numa caminhada, irmão. Que é muito bonita, que é muito simples.
Nós fizemos o batismo das meninas aí domingo. Mas no momento em que você recebe Jesus na sua vida, você cumpre o que fala em Romanos 10:9. Sua boca confessar Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, está salvo. João 14 fala, nós viremos e faremos nele morada. Você recebe o Espírito Santo dentro de você. E agora o Espírito Santo dentro de você cumpre o que Jesus falou. A lei do Espírito, que é impressa, que é tatuada no seu coração. E agora o Espírito passa a te convencer das coisas, justiça, pecado, juízo, das coisas que Jesus falou. Você vai se lembrar do exemplo de Jesus através do convencimento do Espírito Santo. E aí, tranquilo. E aí, o convencimento do Espírito Santo vai mudar a sua mentalidade. E a sua mentalidade transformada vai mudar o seu comportamento. É um caminho. Primeiro você recebe o Espírito te convence. O convencimento muda a sua mentalidade. E a sua mentalidade muda seu comportamento. Simples. Fácil entender quando a gente olha para trás da nossa vida, né? Quantos conselhos na vida a gente recebeu? Nunca funcionou, gente. Nunca funcionou. Aí tem gente que fala assim, pode fazer tatuagem, seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas tá comendo salsicha, com colesterol nas nuvens. Nunca foi na academia na vida, não faz uma caminhada. Que templo do Espírito Santo que é esse que você também não cuida? Pega os homens tatuados assim, igual o Luizinho, tatuada, não, seu corpo é templo do Espírito Santo. Forte, igual guarda-roupa, saúde em dia. É, né? Vamos saber. Há uma hipocrisia plantada nos nossos olhos. E há uma hipocrisia que... Bem? Certo aí? Tá? Acaba? Boa, velho. Faz. Há uma hipocrisia sendo plantada nos nossos olhos. E essa hipocrisia está gerando uma burocratização de Cristo. Ao invés da gente adorar Jesus, a gente se preocupa com a nossa conduta. E a sua conduta não te leva para o céu, irmão. A sua conduta não te leva para o Pai. Estão entendendo? Estão olhando com as caras assim para mim, que eu estou achando que vocês estão... Mas eu vou explicar, fique em paz. Paulo fala que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. É um dom, a palavra dom significa presente de Deus. É um presente de Deus. É algo que você recebeu sem merecer. E é complicado quando a gente recebe as coisas sem merecer, mas quando as outras pessoas vão receber as coisas, elas precisam ser merecedoras daquilo. Falei com um amigo conhecido meu na montanha, nesse último Legendários que eu fui. E ele foi transformado da montanha, o Espírito Santo convenceu ele, a vida dele mudou e foi transformada. Aí a esposa dele estava querendo batizar, ele fala, não, você vai na igreja, o povo faz lavagem cerebral, não sei. Eu falei, ué. Mas quando o Espírito Santo fala com você, ele te convence. Quando fala com ela, lavagem cerebral? Não entendi isso matemática, não. Uma hipocrisia, uma burocratização da nossa adoração com Cristo. Então Jesus fala assim de novo, ó, não julgues para não ser julgado. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. E com o mesmo critério que julgar, também te julgarão. Por que você vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no seu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do seu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, lhe será aberto. Ou qual dentre vós vê um homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora. Ora. Viu que eu desafinei? Ora, se vós que sois maus sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Vou te explicar o que o texto está falando. Não julga para você não ser julgado, porque você vai ser julgado da mesma maneira que você julga as pessoas. Deixa de ser hipócrita.
repara primeiro o seu pecado, para depois você cobrar o pecado do seu irmão. Está entendendo? Não joga as suas pérolas aos porcos. Não dê a quem não merece o seu valor. As coisas que são valiosas para você. Sabe por quê? A gente vê tanta discussão teológica hoje. Há uma guerra de princípios religiosos hoje. E você acha que quando um pastor está debatendo com o outro, deixa eu usar um exemplo que está muito famoso, foi muito comentado, o Leonardo Salles com o... Quem? Não. Eliseu Rodrigues. Uma baixaria na internet. Pastor de piques. Ah, mas você... Vive uma baixaria danada. Jogando pérola aos porcos. Já viu aquela história que a Coca-Cola nunca... Como é que é? A Coca-Cola nunca vai convencer a Dolly que vamos... Tem um ditado mais podre, que é assim, que uma abelha não convence mosquito de que mel é melhor do que cocô. É uma coisa dessa. E a gente fica insistindo com as coisas, debatendo a respeito das coisas, falando muito do que a gente sabe pouco. Porque parece que as pessoas têm o mundo espiritual e o conhecimento da Bíblia dentro da cabeça delas. Mas sabe o que ela tem? Um mar de hipocrisia. Porque não sabem de verdade o que estão falando e estão falando de coisas que não vivem. E agora fica tão explícito, eu achei tão bacana isso, porque o cara que falava do mal de todo mundo hoje apareceu para poder confessar um pecado. Ah, que legal, hein? Bacana, cara. Entendeu, reconheceu que estava agindo com hipocrisia? Que bom. Reconheceu que estava julgando as pessoas com uma medida errada? Que as pessoas tudo, para mim nada? Para as pessoas precisam fazer tudo, eu mereço misericórdia? Ao invés de lidar com as pessoas com misericórdia, para que você mereça a misericórdia. Lide com as pessoas com empatia e com misericórdia, para que essa mesma medida seja aplicada a você. Jesus fala assim, que besteira esse bate-boca. Você quer saber o que você precisa fazer? Você quer entender qual que é a minha vontade? Você parar de ficar julgando e parar de ser julgado? É só me perguntar. Me pergunta o que eu quero, me pergunta qual que é o desejo do meu coração, porque a gente acha que sabe das coisas, a gente acha que sabe o que é certo e o que é errado, mas será que a gente perguntou para Deus o que é certo e o que é errado? Porque tem coisas, irmão, que são unanimidade. Valores morais, matar, roubar, trair, a gente sabe que isso não é certo. Mas existem sintonias finas que estão dentro do seu coração, que só o Espírito Santo pode falar com você assim, ó, seja transformado. Isso deixou de me agradar. Você fazia isso até aqui, daqui para frente, muda seu comportamento. Não porque eu preciso que você mude seu comportamento para te levar para o céu, porque isso Jesus já fez antes de você nascer. Abriu as portas do céu para você e falou assim, ó, reconheça que Jesus é Senhor. Creia no seu coração que Deus que me ressuscitou dos mortos, que você está salvo. Eu costumo falar que ninguém vai para o inferno porque pecou. A gente vai para o inferno porque não recebemos o perdão que foi dado. Não quisemos aceitar o perdão que foi dado para a gente. Mas aí o Espírito Santo começa a te transformar. Começa a mudar você por dentro. Você quer saber o que você precisa fazer? Me pergunta. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, eu vou abrir. Quem busca, encontra. Talvez nós estamos tão satisfeitos com o que está sendo entregue para a gente, através da boca dos homens e da doutrina dos homens. Nós falamos aqui semana passada, nós batizamos as meninas no domingo, então na outra sexta-feira eu falei, como a igreja burocratizou o batismo, como a igreja burocratizou a Santa Ceia. Até o cara que traiu Jesus estava na mesa quando, que era ladrão, traiu Jesus, estava na mesa quando a ceia foi distribuída. E aí fala assim, ó, examine o homem a si mesmo. Pois aquele que ceiar, que comer do corpo, beber do cálice, indignamente, será réu de juízo de Deus. Olha para você ver que pesado. E a gente esquece de interpretar o texto, pelo menos de entender o contexto. E a gente não sabe que a palavra indignamente, o final mente da palavra, fala de um advérbio de modo. A maneira em que a ceia é servida, não de quem come a ceia.
O contexto do texto fala assim, ó, vocês estão ceando errado, vocês não estão fazendo isso por causa de Jesus, vocês estão vindo para poder se mostrar que vocês têm comida, quem tem muito come muito, quem não tem nada não come nada e vai embora de barriga vazia. Vocês estão fazendo errado. Porque da mesma maneira que eu aprendi, eu vou te ensinar. Jesus, na noite em que foi traído, toma o pão, dá graças e come o pão. Pega o cálice, dá graças. Estão fazendo errado. O modo em que vocês estão fazendo errado está corrompido, vocês estão fazendo errado. Ajusta. Carta de Paulo. Paulo escreveu uma carta para poder, a palavra de crente, admoestar, ou para poder exortar, para poder cobrar da igreja de Corinto. Vocês estão fazendo errado. Não é que vocês estão errados, estão fazendo errados. Se você não estiver aceitando o que eu estou falando, eu quero saber de você então. Você é digno de ceiar? O seu pastor é digno de ceiar? O diácono, o presbítero é digno de ceiar? Ele não peca, ele está certo, ele está perfeito na vida dele. É isso? O que a gente precisa fazer? Qual que é o critério da ceia então? Porque qual que se assentava na mesa com Jesus que não tinha pecado? Pedro? João? Judas? Me fala quem? Quem que ceia na sua igreja, na sua casa, na sua vida inteira que você ceiou, que você viu as pessoas ceiando? Quem que é digno de se sentar na mesa de Jesus? Porque lá em Lucas, quando você lê a parábola das 99 ovelhas, do filho pródigo, você fica tudo feliz. Ai, deixou as 99 para me encontrar. Experimenta ler o versículo 1 e 2 que fala assim, ó, e se assentou Jesus com os pecadores, com os publicanos, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, quem que é esse que se assenta com pecadores e divide a mesa com eles? O Jesus que você diz seguir, o cara que você fala que você segue, falou assim, ó, mas não são os doentes que precisam de médico? Quem está são não precisa de médico, não. Por isso que ele deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que decidiu que está perdida. Porque tem 99 ovelhas que acham que não precisam de arrependimento. Mas ele larga todas para ir atrás de uma que entendeu que precisa se arrepender. Deus não resiste a um coração quebrantado, irmão. Não joga suas pérolas aos porcos, irmão. Não discute com esse povo, não. Você quer entender o que eu quero? Qual que é a vontade do Pai? Pergunta para Ele. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todos que buscam, encontram. Buscam o quê? O que você precisa saber? O que você precisa ter na sua vida para que você entenda a vontade de Deus para você? Abre aí Efésios 1, versículo 16, 17. Vou ler aqui, ó. Não é isso não, hein? No 2. Efésios 1, 16, 17 fala assim, ó. Não canso de dar graças a Deus por causa de vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que Deus, legal isso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Opa, outro espírito. Sabedoria e de revelação. Para repousar sobre você. Para que você tenha sabedoria e revelação. Quer saber o que Jesus quer? Qual que é a vontade de Deus para você? Ora, pede, Deus, revela para mim a sua vontade. Porque a gente está tão acostumado a se relacionar com Jesus por causa do que as pessoas acham. Eu sempre conto essa história aqui. Alguém te apresenta Jesus. E você vem na igreja e você começa a entender que tem alguma coisa gostosa acontecendo e você começa a gostar daquilo. Né? Domingo lá não estava gostoso, assim, uma sensação boa que você falou. Você começa a gostar daquilo. E aí, quem te apresentou Jesus costuma falar assim, ó, não faz isso não, senhor, Deus não gosta, isso é pecado. Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo. E aí você começa a conhecer um Jesus que alguém te apresentou. E que em um determinado momento da vida, você vai viver dentro da igreja a vida inteira. Por isso tem crente de 20, 30 anos que nunca conheceu Jesus, irmão. Porque sempre se relacionou com Jesus que foi apresentado para ela. As pessoas falam que é certo, as pessoas falam que é errado. E o que Jesus falou com você? E aí chega alguém e te fala uma coisa, fala, cara, não é mesmo? Abra sua mente, abra sua visão. Não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento. Seu entendimento renova. Você não se conforma, o entendimento renova. Aí você começa a pensar a respeito das coisas. É só pensar. A gente tem preguiça, mas é só pensar.
Cara, quem falou que isso é certo? Quem falou que isso é errado? Foi o Espírito Santo no seu coração? Ou foi alguém que te ditou isso? Porque se foi o Espírito Santo, tá tudo bem. Esse é o caminho. E nós não estamos aqui para negociar com o pecado, para relativizar o pecado, para aceitar tudo, aceitar todos. Não é disso que eu estou falando, irmão. Estou te falando aqui que você precisa se relacionar com um Cristo que é manifestado para você. Mas existe um Cristo para cada um de nós? Claro que existe. Mas ele é um só, mas é suficientemente capaz de se manifestar de um jeito que você compreende. O Jesus que fala com você não fala comigo. A linguagem que ele usa com você, ele não usa comigo. A maneira em que ele me move, que ele exerce em mim, ele não faz em você. Porque se a gente fizesse tudo igual, não precisava de todo mundo, precisava só de um. Por isso que a gente tem diversidade de dons, diversidade de espíritos. Para que a gente faça diversidade de obras. Você acha que eu tenho pique para poder ir numa clínica de recuperação? Num presídio para poder falar com aqueles marmanjos? Não tenho, velho. Não tenho chamado para isso. Já tentei, não funciona. Não tem empatia, não tem amor no meu coração para aquilo. Mas Deus levantou algumas pessoas que têm, né? Quantas vezes vai no presídio por mês? Uma vez por semana. Eu não vou não, ué. Não vou. Ah, me chama para cuidar de criança para você ver. Eu vou, adoro. Acho o máximo. Me envolvo até. Opa. Para cuidar de marmanjo legendário aí, para coordenar esse tanto de gente que não consegue responder uma mensagem no WhatsApp. Clicar num link lá e responder 3 perguntas. Eu fiquei meia-noite, eu estava com o negócio no colo, gente, eu preciso fechar, preciso resolver, me ajuda. Tem pique para fazer isso. Mas outras coisas não. Graças a Deus que Deus levantou você para que tenha essa disposição. Para que a gente se complete, irmão, não para que a gente divida. Você se relaciona com Cristo, para Ele forjar você de uma maneira em que Ele quer que você faça. Os homens aí, que hoje tá raro. Quantos de vocês têm caixa de ferramenta? As mulheres também, caixa de ferramenta em casa. Levanta a mão, gente. Estão tímidos. Você tem? Levanta a mão então. Não, levanta de novo. Todo mundo de mão levantada. E na sua caixa de ferramenta tem quantos tipos de ferramentas? Muitas, né? 2. A chave de fenda ou a chave Phillips. Mas já tá bom. Ah, ótimo. O alicate e o arame é pro Fusquinha no DVD. É no porta-luva do Fusca. Sabe por que você tem esse tanto de ferramenta? Para que cada coisa que você for fazer, você tenha a ferramenta certa. E nós somos exclusivamente ferramentas de Deus para operar na Terra. Lembra que eu falei que o mundo espiritual é sobrenatural, mas não é mágico? Ai, quantas vezes você já orou e pediu para Deus te prover? Ai, preciso de uma provisão financeira. Caiu uma nota de 100 na sua cabeça? Mas pode ser que Deus levantou alguém para comprar um produto seu. Para poder te ofertar, para poder te pagar uma coisa que você nem lembrava que recebeu. Fala, gente, Deus é bom demais. Olha para você ver. Achei dinheiro. Quem que achou dinheiro no fundo do guarda-roupa? No fundo da gaveta? Nossa, nem lembrava que eu tinha dinheiro aqui. Ó, ó. Ó, achei. Deus faz do jeito que Ele quer. Ele quer, irmão. No deserto, o povo tinha fome, caía comida do céu. Gente, não era muito mais fácil Deus ter levado o povo para uma terra que tinha planta para eles comer, para plantar? Não era muito mais fácil, ao invés de eles levar ouro do Egito, eles levar comida? A Bíblia não fala que os hebreus levou comida do Egito. Fala que levou ouro para o meio do deserto. Vai fazer o que com ouro no meio do deserto? Bezerro de ouro, irmão. Porque todo valor que você tem, que não tem propósito, vira idolatria. Você bota dinheiro na conta e não tem com que gastar, você passa a adorar aquilo. Você não tem generosidade no seu coração para você poder compartilhar, aquilo vira um ídolo para você. E às vezes é por isso que você não tem. Ou é por isso que você tem demais envolvido com a idolatria pelo dinheiro. E aí Deus falava assim, ó, não guarda. Eu vou dar, você não guarda. Vão ter que confiar em mim. E a segurança do povo não está no estoque. A segurança do povo está na provisão. Não era muito mais fácil Deus levar o povo para um lugar que tinha água? Não, levou para um lugar que tinha pedra. Aí fala com a pedra para você ver se não sai água. Bate na pedra para você ver se não sai água. Não importa a circunstância, o ambiente que você está inserido, não, irmão. Deus é criativo o suficiente para poder fazer prosperar.
Às vezes você olha para dentro e você está na merda. Deus faz sair uma florzinha do meio da bosta. Fala, ó, que isso, hein? Não esperava. Eu fico vendo essas coisas na rua, gente. Eu fico andando nos lugares asfaltados assim, ó. Tudo asfalto, asfalto, concreto. Uma brecha que dá no chão, sai um matinho. Uma ponta de vida no meio do nada. Provável. Como que nasce vida no meio do concreto? Tá lá o matinho. Aí vem a Bruna lá e arranca. Vai adorar arrancar um matinho. Isso é o Deus que você se relaciona, irmão. É contra as probabilidades. É contra as estatísticas. Deus não lida com isso. É contra a necessidade. Deus não lida com Deus não faz nada porque você precisa. Ele faz porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor na sua vida. Você quer saber o que Ele quer de você? Ora, pergunta para Ele. Às vezes, Deus já falou isso comigo durante o processo de libertação espiritual, gente. Sabe quando o demônio manifesta? Sabe que estranho maluco? Já aconteceu. Aí você fica perguntando ao capeta, o que está acontecendo? O que você está fazendo na vida dela? O Espírito Santo fala assim, eu estou aqui. Quer saber? Me fala comigo. Muito mais fácil falar com ele do que com o capeta, não é? Direção, maturidade, as coisas vão sendo ensinadas. Mas não acabou não. Vou acabar daqui a pouco. Fica Paloma se eu vou acabar daqui a pouco. Aqui para os visitantes saber, gente, quem que determina a hora que o culto acaba? Na hora que o lanche está pronto, a gente acaba. Aí Jesus fala assim, ó, entrai pela porta estreita. Não é muito mais fácil entrar pela porta larga, gente? Principalmente nós que estamos mais barrigudinhos assim. Porque a porta precisa ser apertada. Você acha que ele está falando de uma porta? Do tamanho de uma porta que você vai passar? Figura de linguagem. Entra pela porta estreita. Sabe o que é? O caminho que parece simples, o caminho que todo mundo está indo, o caminho que passa aquela renca de gente, não é o caminho que você tem que ir. Porque o evangelista fala que o evangelho é assim, ó, loucura para os judeus. Escândalo para os judeus. Loucura para quem não é judeu. O que você vive hoje, ou o que você precisa viver, o evangelho que está sendo pregado, é chamado de loucura e de escândalo. Não é o evangelho, não é a mensagem da massa, é a mensagem da oposição. É a mensagem da minoria. Esse texto, irmão, eu vou completar, vocês vão entender o que esse texto está falando. Entrai pela porta estreita, larga e espaçosa o caminho que conduz à perdição. São muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que se acertam com ela. Acautela, presta atenção nisso que eu vou finalizar aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus voltou a falar de umas pessoas que são falsos profetas. E se existe falso profeta, é porque tem quem é verdadeiro e quem é falso. Cuidado com os falsos. O que é falso, gente? Já viu nota falsa de R$100? É possível, né? Já viu nota falsa de R$30? Ninguém falsifica o que não existe, né? Ok? Isso é invenção, não é falsificação. Cuidado com os falsos profetas. Ou seja, parece que é verdadeiro, mas é falso. Que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Tem um monte de gente te falando o que você deve fazer. Parece que é ovelha, mas na verdade é lobo. Que está atrapalhando seu relacionamento com Deus. Está te falando o que fazer e não te conduz a uma caminhada com Cristo. Ele está te dando mastigado o que ele acha que é certo e o que é errado. Pelos frutos conhecereis. Vou pular, tá? A árvore que produz bom fruto e a árvore que produz maus frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Guarda isso, lançada ao fogo, ok? Que a gente imagina, conjectura, como se fosse, vai cortar a árvore e vai virar lenha, não presta. Guarda isso, lançada ao fogo. Assim, pois pelos frutos serão reconhecidos. A gente tem um monte de gente que fala que é, mas que não é. A gente não sabe se é, e a verdade a gente escuta. A gente escuta muita gente e não sabe o que de fato eles são. Não tem intimidade, vocês não entenderam, eu não vou explicar de novo não. E aí, a gente acha que conhece, a gente escuta pelo que eles falam, não pelo que eles produzem.
A gente escuta pelo que eles aparentam ser, não pelo que eles têm dentro ou pelos que eles têm gerado através deles. Será que através desses ministérios, desse tanto de gente boa que fala na sua cabeça, está nascendo vida? Ou esse tanto de gente legalista e acusadora está gerando morte e medo? Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de uma maneira tão profunda que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17 fala assim, ó, que o Filho do Homem veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Essa é a mensagem, esse é o propósito da vinda de Jesus, concordam? E por que na hora de pregar Jesus a gente começa falando do inferno e da morte? Do certo e do errado? Jesus veio para amar, para se aproximar, e o nosso discurso está falando de morte e de condenação. Será que o que a gente está ministrando é um evangelho de Jesus ou é o evangelho do nosso próprio merecimento? Que quando a gente conhece Jesus, a gente está na fossa, irmão. A gente está acabado. Presta para nada, tudo de ruim em nós. E aí a gente começa a melhorar um tiquinho. Deus começa a melhorar a terra um pouquinho. Você começa a gerar um fruto um pouquinho melhor. Recuperar um pouquinho. E aí você abre um pedágio, começa a cobrar pedágio das pessoas. Você quer se chegar a Jesus? Olha o que Jesus fez na minha vida. Gostou? Você quer conhecer Jesus? Larga o pecado. Para de beber. Para de fumar. Para de se prostituir. Você é amigado, você não pode, você tem que casar. Nossa, você não batizou, você não pode fazer isso. E virou agora um cobrador de pedágio. Por que quando você foi conhecer Jesus, você não fez isso antes? Por que quando você foi encontrar com Jesus, você clamou por misericórdia? Jesus é justo juiz. E a sua sorte é que ele não cobra justiça em cima de você, irmão. Se ele cobrasse, você estava no sal. E ainda bem que ele é misericordioso. Porque se ele cobrasse justiça, você era o primeiro a torrar. Porque não tem nada de bom dentro de você se não for o Espírito Santo de Deus. Não há pensamento generoso, altruísta que sai dentro de você se não for inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que ninguém pode falar que Jesus é Senhor se não for movido pelo Espírito, irmão. Até para confessar Jesus é o Espírito Santo que te move. Tem nada a não ser que funciona se não for o Espírito Santo de Deus. A Bíblia separa você da vida para a morte. Ou seja, quando você tem o Espírito e quando você não tem. Se não há o Espírito Santo em você, tudo que resta em você é morte. Então quero acabar. Versículo 29. Fala assim, ó. 9, 23. Eu vou ler o 21 aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é quem clama, é quem faz a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você precisa saber qual que é. Concorda ou não? Beleza. Então é simples. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Ou melhor, nunca vos aprovei. Deus conhece todo mundo, não conhece? O sentido da palavra é aprovar. Nunca, sabe aqueles cursos que é reconhecido pelo MEC? Entendeu o sentido das coisas? O curso é reconhecido pelo MEC, ou não. Se não for reconhecido pelo MEC, ele não é validado. Quando ele é reconhecido pela autoridade, ele você passa a ser validado. Você fez um monte de obra, mas eu nunca reconheci que essa obra era para mim. Eu nunca validei essa obra sua. Afasta de mim. Você falou, porque o poder está no nome de Jesus, não está na pessoa que usa, beleza? Um ateu pode usar o nome de Jesus e ter sucesso, irmão. Quer ver ateu usar o nome de Jesus, é parecer um capeta na frente dele, fica doido. Pode ter sucesso com o nome de Jesus. Mas nem todos que usam o nome de Jesus são aprovados por ele, são reconhecidos por Jesus. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, a parte de mim que praticam iniquidade. Eu tinha uma pergunta para fazer, mas o tempo estourou. A pergunta que eu ia fazer era assim, por que a gente faz isso, né? Qual que é a necessidade do nosso coração de ter sempre alguém falando na nossa cabeça? Freud explica, né? O pai da psicanálise, da psicologia explica. A gente cresce sendo ensinado pela mãe, pelo pai, sempre tem alguém direcionando a gente. Então a nossa tendência é que a gente cresça e que aceite o que as pessoas ensinam. O adulto nem precisa ter autoridade assim. Mas só dele ser maior que você um pouquinho, ou pelo menos aparentar ser mais velho que você um pouquinho, você já foi disciplinado a reconhecer a autoridade. O cara veste uma roupa legal, fala legal, tem uma câmera boa,
e fala com fluência, às vezes está falando um monte de titica, mas aparenta ser autoridade. Há um movimento do marketing digital hoje para gerar autoridade. A gente faz um vídeo, produz alguma coisa, fala um monte de coisa que você colou do chat GPT para que as pessoas acham que você tem autoridade. Você escreve um e-book na inteligência artificial, publica e vende, as pessoas compram, porque acham que foi você que escreveu e que o que está aquilo ali vai ajudar elas para fazer as coisas. E a gente tem a necessidade de ter mentores, porque às vezes hoje nosso pai não está tão perto, a nossa mãe não está tão perto, e a gente busca sempre referências de autoridade. Eu quero te contar uma coisa, existe uma pessoa que é autoridade sobre a sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que pede, recebe. Busca, você vai encontrar. Quer saber o que é a vontade de Deus para a sua vida? Pergunta para Ele. E para de ouvir todo mundo. Para de ouvir o que as pessoas estão falando a respeito de Jesus. Está todo mundo falando muito que sabe pouco, inclusive eu. Nesse balde aí. Quem sou eu para ficar dando conselho para vocês, para falar as coisas para vocês, o que é certo, o que é errado? Por isso que eu me resguardo, busco me resguardar, a expor Jesus. Para que a presença de Jesus cuide de vocês. Para que a presença de Jesus cuide das coisas. E eu não sou capaz de fazer isso, quem sou eu na fila do pão? Mas o Senhor é capaz de prover, de cuidar, de curar, de libertar. Ele é o caminho, o único caminho. Busque esse relacionamento com Jesus. Não uma religião, mas um relacionamento com Jesus. E aí, filho, vai esperar a sua vida ser transformada. Passo a passo, pouco a pouco. Não é tudo de uma vez, porque ninguém dá conta. Nada que é grande, nasce grande. Tudo que é grande, nasce pequeno. Nascer grande é anomalia, irmão. Está errado. Nasce pequeno. Um novo nascimento. Porque a gente brinca no batismo, que vai morrer, porque vai nascer de novo. Todo mundo que nasce de novo, nasce como uma criança. Quem estava na classe de batismo? Quem? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra da Thaís? Ela não está aqui hoje, mas o que Jesus falou com ela? Que ia acontecer no domingo. Vou voltar a ser criança. Lembra? Vou voltar a ser criança. Imagina se eu pego uma criança dessa aqui, vem cá, e começa a zoar ela porque ela não sabe escrever direito. Começa a zoar ela porque ela não sabe falar direito. Porque a locução dela, a dicção dela não é boa. Se eu começo a me sobrepor sobre ela porque eu sei mais do que ela. Porque eu tenho mais dinheiro do que ela, porque eu sou mais preparado do que ela. Imagina que babaca, idiota que eu ia ser. A pessoa olhar para mim e falar, gente, sem noção, cara. É uma criança. E é assim quando você nasce de novo na fé. Você passa a ser uma criança que precisa ser cuidada, alimentada e disciplinada. Ponto. Para que gere, para que seja gerada. Já já ela vai crescer. Vai estar maior do que eu. Babaca que você está sendo acusando as pessoas, irmão. Aproveita que você aprendeu um pouquinho e passa a ter empatia pelas pessoas. E com a mesma medida que você julgar, obrigado, amor, você vai ser julgado. O mesmo critério que você aplicar sobre as pessoas, Jesus vai aplicar sobre você. Cuida do que você está falando, cuida do que seus olhos estão vendo e principalmente cuida de onde seu dedo está apontando. Ele vai vir. E a gente vai se assentar num tribunal, num trono, na presença dele. E ele vai abrir os livros diante de você e vai falar assim, olha o que você fez. Eu sei que não tem condenação para mim. Está escrito. Mas o que obras que eu quero apresentar diante de Jesus, irmão? O que eu quero apresentar diante daquele que já me deu todas as coisas? Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Falei da caixinha de oração já, vai ficar aqui no final. Vocês deixa a gente ter o privilégio de poder interceder por vocês, amém? Tem canetinha aqui, vou deixar mais uma, com a tampa mastigada, porque eu como tampa. Vou até tirar a tampa. Não me julguem. A minha dentista tá brigando comigo. Vem. Tá vendo? Acabei de falar, hein? Tem visitante aí hoje? Levanta a mão aí, gente. O Ledito já passou o bizu lá. O povo acha que a gente vai cantar musiquinha. Pode vir, Raiz. Ninguém vai cantar musiquinha pra você, ninguém vai te constranger, não. Nós vamos te dar presente. Quem é visitante aí? Levanta a mão que vocês vão ganhar presente. Vai chegar aí. Sejam bem-vindos, viu? Volte sempre. Perdoe o nosso jeito doido. Mas aqui quem comanda é o Espírito Santo, irmão. Vai fazer do jeito que ele quer. Ele me deu essa palavra hoje, eu falei com a Raíssa antes do culto, falei, nossa, eu tô com uma palavra aqui que... Foi? Mais alguém aí? Tem lá fora. Amém. Sejam bem-vindos, pessoal. As portas estão sempre abertas. Espero que vocês tenham sido muito bem
recebidos, muito acolhidos aqui, em nome de Jesus. Que a paz esteja sobre esse lugar, repousa sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Turma, atrás da cadeirinha aqui, ó, tem um Pix, tem um QR Code. Ei. Atrás da cadeirinha de vocês tem um QR Code. Vocês abrem o aplicativo do banco e lê o QR Code. É o Pix da nossa igreja, o Pix da nossa casa, da nossa célula. A maneira que você tem, como nós falamos, não caiu o dinheiro do céu ainda, né? Não cai ainda. Não seja você ferramenta de Deus para poder prover essa casa, prover esse ministério, para fazer isso prosperar. A gente tem uma palavra de Deus que a gente está sendo enviado, lançado com um propósito. Tudo precisa começar, irmão. E tudo precisa da provisão de Deus através de vocês. Fique em paz, não fique constrangido, não se sinta na obrigação de fazer. Enfim, todos são bem-vindos, mas ninguém é necessário. Se precisar, Deus manda dinheiro do céu, fica tranquilo. Mas se você quiser ter esse privilégio de ofertar junto com a gente, de servir junto com a gente, vocês vão ser muito bem-vindos. E que a mão do Senhor esteja sobre vocês, abençoando suas finanças e fazendo prosperar, amém? Turma, para encerrar, eu quero orar. Eu quero apresentar para vocês esse tanto de legendário laranjinha aí. Fica de pé aí, turma, para a turma ver vocês. Boa, boa, boa. Todos nós. E agora, Marconi, fica de pé também. Vitão tá lá atrás, de pé. Luizinho, fica de pé aí nesse lugar. Tem mais alguém que vai subir montanha? João Vitor, cadê? Vem cá, João tá aqui. Estava escondido aí. Todos esses laranjados são os legendários. São pessoas que tiveram 4 dias na montanha para ter um tempo para Deus, para poder ouvir, para poder ser confrontado no caráter, para poder encontrar com Jesus de alguma maneira. De todos que estão aqui, eu atesto, deu resultado demais. Nós tivemos nosso coração transformado pelo Senhor lá naquela montanha. E agora está Marconi, João Vitor, Vitor e mais 200 e alguma coisa. O Luizinho, mais 200 e poucos homens aí vão ter a oportunidade de participar pela primeira vez desse movimento, para se tornar um legendário, para vestir uma farda dessa. E para nascer de novo, irmão. Para começar de novo num propósito, para ter os seus valores transformados, para começar a lutar por outras coisas agora, mas também com armas novas. Eu quero orar e pedir a vocês que orem também por nós, intercedam pela gente. Dia 10 a gente vai estar nessa montanha. E intensifiquem essas orações a nosso favor, em nome de Jesus, porque a gente sabe que a luta espiritual é grande, mas que nós já prevalecemos pelo sangue de Jesus. Amém? Fica de pé, vamos orar. Senão eu vou ficar aí. Estou atrasado já. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Agradecemos pela tua palavra, Pai, que recai sobre nós, pelo mover do teu Espírito sobre esse lugar. Queremos te dizer que tu és bem-vindo no nosso meio, que as tuas palavras são bem-vindas no nosso coração. Que o teu Espírito conduza, Pai, o que foi dito aos nossos espíritos, ao nosso coração, Pai. Transforme, Senhor Deus, a nossa mente em terras férteis, para que a semente que foi geminada essa noite possa prosperar, Pai. Para que as tuas boas novas possam ser proclamadas. E para que as pessoas se reconheçam e conheçam a tua face verdadeiramente ao Senhor. Nós oramos, Deus, para que a tua vida esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças. Em nome de Jesus. Mas que o nosso tesouro esteja no Senhor. Porque onde está o nosso tesouro também está o nosso coração. Nós oramos, ó Deus, por cada causa, cada pedido de oração nessa noite, cada coração sedento e que clama a Ti. Oramos, ó Deus, por esses homens de laranja que vão subir essa montanha, esses legendários, Pai. Que a Tua vida esteja sobre nós, Pai, e que emane através de nós, para que através das nossas vidas, outras vidas sejam impactadas. Vidas como a do Vitor, do Marconi, do Luiz Felipe, do João Vitor, e tantas outras mais que estarão na montanha nessa data. Sejam transformados pela Tua essência, pela Tua vida, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Que a Tua graça, que a Tua glória recaia e repouse sobre eles. E para que o Teu nome seja glorificado através de nós, em nome de Jesus. Senhor, te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Então vamos comer, povo.